Quinto, sua liberdade de chamar e induzir ministros. Em seguida, o Estado manteve um certo controle sobre a questão da chamada e indução de ministros. Isso pode surpreender a maioria das pessoas que tem a impressão de que o acordo da Revolução aboliu completamente o patronato, o direito do senhorio de escolher um ministro de sua escolha. Claramente, a liberdade da Igreja e sua responsabilidade para com seu cabeça eram de grande importância para a Igreja da Segunda Reforma e, em 1649, ela garantiu a abolição do patronato pelo Parlamento. No entanto, com a restauração da monarquia sob Carlos II, o ato rescisório foi aprovado, que anulou o Parlamento de 1649 e, assim, o patronato foi restaurado. O acordo da Revolução parecia abolir o patronato mais uma vez, mas, na realidade, ele não foi devidamente manido. Em vez disso, foi declarado que os proprietários da paróquia, sendo protestantes, e os anciãos devem nomear e propor a pessoa para toda a congregação para ser aprovada ou desaprovada por eles, e, se desaprovarem, que os desaprovadores apresentem suas razões para que o assunto possa ser conhecido pelo presbitério dos limites. Quando não havia paróquia rural, o direito de patronato era concedido aos magistrados, conselho municipal e seção da igreja da vila. É significativo que fosse ordenado que, em compensação pelo referido direito de apresentação aqui retirado, os proprietários e detentores de vida da paróquia e o conselho municipal da cidade deveriam pagar aos referidos patronos a soma de 600 merks. Essas disposições eram inaceitáveis para os presbiterianos fiéis, porque, em primeiro lugar, exigem uma qualificação civil e religiosa para o exercício de um dever espiritual. Os proprietários e o conselho municipal sendo associados à sessão da igreja em nomear e propor a pessoa para toda a congregação. Isso é uma infringência inaceitável dos direitos e privilégios do povo de Deus. Em segundo lugar, mesmo a provisão de que os proprietários deveriam ser protestantes é tão geral que permite aos episcopais e independentes uma palavra a dizer sobre o assunto, sem mencionar pessoas de conduta imoral que podem não ter interesse na igreja de forma alguma. Em terceiro lugar, essas disposições apenas davam à congregação um poder negativo, o poder de oferecer objeções, e não o poder de dirigir um chamado positivo ao objeto de sua escolha livre e consciente. Isso privava do privilégio que inquestionavelmente lhes pertencia como membros da Igreja de Cristo. Em quarto lugar, o pagamento de compensação ao patrono implicava que não era o direito bíblico e inalienável do povo eleger seus próprios ministros. Em quinto lugar, ao elaborar e promulgar essa medida, em vez de reconhecer a competência dos arranjos tanto da Igreja quanto do Estado em 1649 sobre esse assunto, o Parlamento homologou a disposição do ato rescisório e, tristemente, a Igreja, ao concordar com o esquema, em vez de permanecer no terreno que ela ocupava em 1649, que nunca foi revogado por qualquer autoridade eclesiástica competente, virtualmente reconheceu o poder do Estado de suspender e revogar leis eclesiásticas. Sexto, essa lei foi promulgada novamente sem consultar a Igreja. Todo o assunto havia sido arranjado e determinado 3 meses antes que a Assembleia Geral fosse permitida a se reunir. Sétimo, é absolutamente além da competência do Estado elaborar qualquer regulamento para a Igreja sobre esse assunto. É fatal, irremediavelmente fatal, para esta medida, que foi uma decisão civil imposta à Igreja em relação a um privilégio espiritual. Não é surpreendente, então, que esse compromisso, entre aspas, não tenha durado muito tempo. Foi revogado pouco mais de 20 anos depois pela Lei de Patronato de 1712, por meio do qual os patronos foram restabelecidos em seus antigos direitos, o que resultou eventualmente nas secessões de 1733 e 1761, bem como na disrupção de 1843, todas as quais respostas foram muito pouco e certamente muito tarde.
Em qualquer caso, não há uma grande diferença entre a disposição de 1690 e a de 1712. Se formos tão longe ao ponto de considerar que é a competência do Estado promulgar leis para regular os assuntos espirituais da casa de Cristo, também devemos admitir que ele tem o poder de alterá-las e anulá-las, tornando-as mais ou menos rigorosas conforme julgar adequado. Os atos de 1690 e 1712 fluem ambos da mesma fonte erastiana e avançam igualmente, mesmo que não na mesma medida, sobre a jurisdição espiritual de Cristo.